tá? Reunião onde eu vou iniciar com a leitura da ata da reunião anterior, tá? Para a aprovação de vocês, que a gente está sequência para a parte documental, tá? Deixa eu abrir essa aqui. A ata da reunião 105, a reunião ordinária do mês passado, tá? Ao 10º dia do mês de abril do ano de 2026, às 10 horas, na Casa dos Conselhos, lá em Mungaguá, realizou-se a 105ª reunião do Conselho Municipal de Integração e Direitos da Pessoa com Deficiência. A reunião foi aberta pela presidente, senhora Renata Carolina Souza Moraes, iniciou os trabalhos solicitando a apresentação dos novos conselheiros em razão da alteração decorrente da portaria de composição do Conselho. Na sequência, procedeu-se com a leitura da ata anterior da reunião realizada no 4 de março de 2026, na qual foi submetida a apreciação e aprovada pelos presentes em ressalva. Dando continuidade, a presidente introduziu o tema referente à recomposição da mesa diretora, conforme previsto em pauta, passando a palavra à conselheira, a senhora Francileide, que apresentou as justificativas e a necessidade de reorganização dos cargos dentro do novo mandato. Durante a discussão, a senhora Débora destacou a importância da observância do princípio da paridade na ocupação dos cargos, especialmente no que se refere à função de vice-presidência. Em seguida, a senhora Luziane, representante da Casa dos Conselhos, esclareceu que, embora a paridade seja um princípio norteador, sua aplicação deve considerar a disponibilidade dos membros, não sendo possível impor a ocupação de cargos. A senhora Marilene reforçou a necessidade de efetivar a composição da mesa diretora na presente reunião, respeitando a adesão voluntária dos representantes. Posicionamento reiterado pela conselheira, a senhora Conselheira. Diante das manifestações, foi deliberado que o senhor Fábio, representante da Secretaria de Saúde, assumirá o cargo de vice-presidente, que o senhor Dário, conselheiro titular da Sociedade Civil, assumirá o cargo de primeiro secretário. Foi ainda registrado que será elaborado um ato normativo para a abertura de vacância do cargo de segundo secretário, permanecendo em aberto até a posterior definição. Ficou acordado também que a discussão sobre a composição completa da mesa diretora será retomada em reunião futura, especialmente com a presença dos representantes das secretarias municipais. Ainda no contexto das comissões, a senhora Débora manifestou interesse em assumir a coordenação da Comissão de Educação em vista à vacância do cargo anteriormente ocupado. Prosseguindo com a pauta, a presidente passou a palavra ao conselheiro Dário, responsável pela Comissão de Revisão do Regimento Interno. O conselheiro apresentou as considerações iniciais acerca da necessidade de atualização do documento, destacando ajustes na estrutura da mesa diretora e aplicação das legislações vigentes, em especial a Lei Federal 3.146/2015 e a Lei Municipal 3.190/2021, em razão da inconsistências identificadas. Na ocasião, comprometeu-se a verificar a disponibilidade das datas para a reunião das comissões, como posteriormente definição de um cronograma de trabalho e encaminhamento para a realização de reuniões extraordinárias caso se necessário, mas as comissões começam a ter autonomia. Antes do encerramento, a conselheira, a senhora Débora, solicitou a palavra para apresentar a devolutiva referente à reunião da Secretaria de Educação, informando que diversas reivindicações apresentadas pelo Conselho já estão sendo atendidas pelo Poder Público. Na oportunidade, convidou os presentes para a caminhada do autismo, que foi realizada no dia 12 de abril, às 9h30, destacando a relevância da participação do Conselho e representação de conselheiros na ação. Em seguida, a senhora Alvina ressaltou a importância da atuação dos conselheiros junto ao Conselho Comunitário de Segurança, o SEG, especialmente no que se refere a pautas de segurança pública. Nada mais a ver a tratar, presidente, deu por encerrada a reunião. Segue aprovada a ata da reunião. Eu não sei se você for errado, mas está como Fábio. Fabrício? Fabrício. Vê se está, Fabrício. Vê se está certinho. Fabrício. Fabrício? Sim. Isso. Fabrício? A
Ah, você já aprovado? Ok, eu vou encaminhar, vacinar e mandar para casa de vocês. Bom? O Dário, ele sofreu um acidente agora para cá, ele está lá na clínica de fraturas para passar por atendimento. Eu não contava com o secretariado aqui, porque eu estou com 54 minutos aqui de bateria, então eu vou tentar ser objetivo para poder fazer essa ata aqui. Hoje vai ser. Se você puder me apoiar aí em umas anotações, tá bom? Porque eu vou ficar sem bateria aqui e eu precisava compilar, eu vou ter que fazer de novo essa ata. Tá. Eu estou seguindo a nossa pauta, eu estou com o regime interno que foi revisado pela comissão, aprovado pela Casa de Vocês, encaminhado pelo jurídico. Conversei com o pessoal que falou desse acidente imobiliário, passei para ele a minha situação, porque se ficar amarrado nele, fica mais um mês sem aprovar de lei. E que ele não está pronto. Ele participou junto com a Fran nessa fase final, ela trouxe o regimento. Eu vou ler para vocês, ela vai apresentar algumas considerações para a gente tentar aprovar esse regimento. Porque ele não conseguiu, a gente ficar amarrado nos trabalhos. Já, mas tinha acho que algumas ressalvas no vídeo da casa do Covid. Ele repetiu e acompanhou. Ele mandou o documento ainda. Tá bom? Foi essa foto. Isso. Regimento interno. Conselho Municipal de Integração de Direitos da Pessoa com Deficiência, CNIDPD, município de Mongaguá. Capítulo 1. Da natureza e finalidade. Artigo 1. O Conselho Municipal de Integração de Direitos da Pessoa com Deficiência, CNIDPD, é organizado pela Lei Municipal 13.190/2021 e órgão colegiado, permanente, deliberativo, consultivo, fiscalizador e de controle social vinculado ao Poder Executivo Municipal. Parágrafo 1. O CNIDPD atua com autonomia em suas deliberações, respeitada a legislação vigente e administrativa. Artigo 2. Tem por finalidade formular estratégias, acompanhar, fiscalizar e avaliar as políticas públicas municipais voltadas à pessoa com deficiência. Artigo 3. O Conselho rege-se pela Constituição Federal, pela Lei 13.546/2015, Lei Brasileira de Inclusão, pela Lei Municipal 13.190/2021 e por este regimento interno. Parágrafo único. O funcionamento observará os princípios da administração pública, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Capítulo 2. Das competências. Artigo 4. Compete ao CNIDPD 1. Acompanhar e fiscalizar políticas públicas propondo ações que garantam os direitos da pessoa com deficiência. 2. Monitorar a execução orçamentária municipal em abrir aspas, DPA, LDO e LOA, fecha aspas, podendo sugerir adequações. 3. Solicitar e ressaltar informações dos órgãos públicos. 4. Receber e encaminhar denúncia aos órgãos competentes. 5. Propor programas e ações inclusivas. 6. Promover a participação social e inclusão em todas as áreas. 7. Propor melhorias em acessibilidade urbana e serviços públicos
públicos. 8. Elaborar plano de ação bienal com acompanhamento periódico. 9. Convocar e organizar conferências. 10. Articular-se com os conselhos e órgãos. 11. Divulgar suas atividades por meios próprios de comunicação, garantindo transparência e acesso à informação. 12. Elaborar e aprovar seu regimento interno. Parágrafo único. As ações do Conselho têm caráter propositivo, consultivo, fiscalizador e deliberativo conforme previsto em lei. Capítulo 3. Da organização. Artigo 5º. O pleno é a instância máxima de deliberação. Parágrafo único. As decisões do pleno são soberanas, respeitadas na legislação vigente. Artigo 6. O pleno será composto por representantes do poder público e da sociedade civil, com igual número de suplentes. Parágrafo único. O titular tem direito a voto e o suplente tem direito à voz, salvo a substituição. Artigo 7. Perderá o mandato o conselheiro que 1. Faltar em 2 reuniões consecutivas sem justificativa. 2. Faltar em 5 reuniões intercaladas em 12 meses. 3. Incorrer em falta de decoro. Artigo 1. A justificativa deverá ser apresentada em até 5 dias úteis. E o 2. Será assegurado o direito à ampla defesa do conselheiro. 3. A decisão será do pleno. Artigo 8. A operação será realizada pela comissão de ética designada pelo pleno do Conselho. Capítulo 4. Da mesa diretora. Artigo 9. A mesa diretora será composta por presidente, vice-presidente e secretário. Parágrafo único. A composição respeitará a alternância entre poder público e sociedade civil. Artigo 10º. Compete ao presidente convocar reuniões e presidir as reuniões, organizar a pauta, representar o conselho, cumprir o regimento. Artigo 11. Compete ao vice-presidente substituir o presidente e auxiliá-lo. Artigo 12. Compete aos secretários organizar documentos, as atas e as comunicações do conselho. Capítulo 5. Das reuniões. Artigo 13. O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente quando necessário. O quórum mínimo será de maioria absoluta. As decisões serão por maioria simples. Em caso de empate, o presidente tem voto de qualidade. As reuniões são presenciais, podendo ocorrer de forma diversa apenas em caráter excepcional, mediante a condições técnicas e respaldo legal. Capítulo 6. Das comissões. Artigo 14. Poderão ser criadas comissões permanentes e temporárias para tratar assuntos específicos. Parágrafo único. As comissões terão caráter de auxiliar e deverão prestar contas ao pleno. Capítulo 7. Do apoio administrativo. Artigo 15º. O CNIDPD contará com apoio administrativo, técnico e estrutural para caso dos conselhos. O apoio do Poder Executivo ocorrerá conforme a organização administrativa municipal. Serão asseguradas condições mínimas de funcionamento, como espaço físico, apoio técnico e recursos necessários. O suporte deverá respeitar a autonomia do Conselho em suas deliberações. Capítulo 8. Das disposições finais deste regimento. Artigo 16º. Esse regimento poderá ser alterado por 2/3 dos membros. Artigo 17º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pleno. Artigo 18º. Entrará em vigor após a aprovação e publicação do Diário Oficial. Eu vou passar ele agora, para vocês terem tempo de olhar ele, tá bom? Para a gente seguir com o procedimento. Eu e a Débora, a gente tem conversado, falando de assuntos que eu acho que assim, de suma importância, que deveria nos ensinar aqui, ver se cabe ou não. Por exemplo, quando fosse convocado alguém do poder
para fazer parte, que fosse uma pessoa com deficiência. Já conversaram? Ou da área, entendeu? E aqui tem duas pessoas que têm. Doutora. Pode ser, Ana. Porque aí eu acho que a pessoa vai ter mais comprometimento com a causa, entendeu? Né? Não, já leu. Ele viu no livro. Não teve nenhuma alteração. Esse aí é pertinente. Não vai ser necessário alguém estudar? No caso, vai ter que entrar em discussão novamente, tá em pauta isso. Está em pauta, só que não teve nem. Poder público, né? Você poder. De novo, Vocês entraram em Ela contato. é suplente. Vocês entraram em contato? eu vou colocar para a próxima pauta, então, tá bom? Pode ser, gente. Vamos Uma entrar com normativa. Agora sim. Sim. Teria que ser em cada um, e o público e o lugar assim, teria que ter alguém bem público isso. Mas vocês tentaram entrar em contato com a parte? Vai mandar isso para todas as secretarias. Eu recebi, por exemplo. Mas tem secretaria que mudou o secretário. E aí, renomear. Na verdade, não tinha secretariado, não tinha representação. Mas a gente também tem um calendário. Ah, sim. Tem um calendário. Mudou o secretário. Não entendi. Mas eu também. Tem calendário. A primeira questão que Mas substituir. Mas tem pessoas que Ninguém vai substituir a minha filosofia. Mas tem interesse de cada um. Não, mas peraí, tem que é mais recente que eu. Um mês, como é isso? Não construindo nada. Mas se aí tem Aqui, ó, vocês trabalhando essa semana, Oi, gente, ó, vamos questão de ordem, ó, que nem aqui, ó, senhores, aqui tá, Secretaria Municipal de Obras Públicas, que nem aqui, o doutor Otávio Moço, ele não tá mais na prefeitura, ele é o titular, ele não Mas aí eles são muito difíceis de substituir. Não dá para ter você entendeu? Então, eu acho que, bom, Aí é Patrícia e Marlene não são da área de incursão. Educação. Você é país e outra área de incursão. Você é elas. Então, mas aí a comissão cheia fica assim. Ela vai passar para nós. aqui, ó. Então, gente, mas as indicações do governo, vocês não precisam se preocupar, porque vem a indicação deles. Não, mas não, gente, faz uma alteração para. São pessoas que não são da área. Não são da área. Não vai ter nenhuma. Então, mas aí vocês vão indicar isso para eles indicam. Né? A indicação do Sim, governo. não, Pedir a substituição por pessoas da área que tem as competências da visão. Não necessariamente vai ser um cargo de Não. Não, isso não precisa. E aqui, Tá. então, Vai fazer agora, porque agora vocês estão colocando o isso. são organizativos, inclusive já tinha colocado umas alterações. Isso, esse Tá, aqui. compartilhando, está fazendo. Isso, não, ele que fez. Aí ele fez, mandou, eu já. Isso aí quando veio para mim, eu já coloquei suas. Eu tinha provado 3 e 6, 3 e 5. Isso, tá, o jeitinho que você fez foi lindo. Então, o que aconteceu? Agora que para a aprovação, tipo assim, para não se estender mais, aí tem como colocar como uma moção pessoal aprova o regimento, mas inserido a proposta da Albina, que é a retificação, que é isso. Entendeu? Que a gente aprova certinho, e aí é só colocar sua retificação aqui.
Entendeu? Porque senão fica mais tempo. Gente, presta atenção aqui, ó. Pode estou falando uma coisa aqui, com relação à aprovação, o regimento, o que está aqui, com a inserção do que a Alvina acabou de falar, o que a Débora acabou de falar. A gente já aprova, a gente ganha tempo para se estender mais 30 dias para a próxima reunião. Aí só vai ratificar aqui e ele depois ele envia, né, que é a comunidade que vai do Dário, e ele envia depois já completo para todo mundo, mas não aprovado hoje. Se a gente não aprovar, a gente vai estender. Não, vamos lá. Pode ser feito assim? Não. Vocês têm que fazer as alterações e aprovar dentro do grupo. Não pode aprovar uma coisa que vocês vão alterar depois. Então, assim, Mas já foi Mas aprovado. já foi aprovado. não, mas você está fazendo alteração? Não, mas já foi aprovado. Aqui, só fazendo. Não, alteração. Vamos lá. Você só aprova um documento que está revisado, aprovado por todos. Não existe alteração. Não é pelo dado. Então, vamos lá. Vocês estão. Porque mesmo porque, gente, ó, mesmo porque, só um minuto, mesmo porque o Dário não estando presente, ou qualquer um dos titulares não estando presente, eu sou suplente e posso assumir. Então eu já assumi, né, eu tenho direito à voz e voto hoje nessa reunião. Porque poderia ser alguém que tivesse faltado, não sei o problema, qualquer um de nós. Então eu sou a suplente. Então eu posso assumir. Tá bom? Não, ele é uma comissão. Isso é da comissão. O que eu estou dizendo vocês só podem aprovar fazendo alteração. Entendeu? Não pode fazer alteração para depois aprovar esse documento desse jeito. E aí vocês vão fazer alteração. Não. Tem que fazer a alteração agora, vocês aprovarem, e aí sim vai para a publicação, entendeu? Não tem como. Então, essa alteração é só digitar, né? A alteração é só digitar. Então, é só a digitação agora, para a presença de todos, a gente aprova? É isso? Isso, vocês vão fazer alteração. Ó, vamos lá. Vocês estão propondo alteração. Vocês já vão aprovar aqui ou vai aprovar no grupo? É isso que vocês vão fazer? Não, nós vamos aprovar aqui. Então, ela já vai fazer a alteração. Como já E tem aí, fora, né? Tem, porque a maioria é sociedade civil e governo. Tem dois governos. Então, mas tem fora. É o mínimo. É o mínimo. Dois, Entendeu? Esse ano já quer estender muito isso aqui. na verdade, tem 3 e 2. Não é isso? 2 governos e 3 sociedade civil, não é isso? Tem mais sociedade civil. 1, 2, 3, 4, 5. Não, mas as duas são da praia. Então nós temos 4. Ela é sociedade civil. É a sociedade civil. Ela é sociedade civil. Entendeu? Nós estamos na qualidade. Não, tá gente, não é paridade, não precisa ser paridade. O que vocês precisam entender, precisa ter mais do que o que diz a lei. Quantas pessoas precisam ter? São 5 votos separados, entendeu? Das composições. Existe, então, isso que eu estou dizendo, não independe de estar ou não, entendeu? Então, assim, vocês têm, porque, como ela disse, o Dário não está, mas ela está assumindo. Então, mas não é paridade, não tem nada a ver com paridade. Entendeu? Paridade, porque assim, se fosse paridade, teria que ser 2 e 2. Eu acho que precisa ter 4. Isso, porque tem 4 no governo presente. Essa é a explicação que eu queria dar. Da área condicionada e a substituição imediata para 3 vezes para substituir. A substituição de quem já foi, o que de exoneração foi exonerado. Não, gente, o que está na lei. A gente tem que respeitar a lei, entendeu? Não, o regimento é um. O regimento ele só pode estar de acordo com a lei. Se a lei diz que são 3 faltas, são 3 faltas. Não tem como você. A lei dizer que são 3 faltas e no regimento dizer que são 2. Não existe isso. O regimento ele rege a lei. O que tem o poder é a lei, entendeu? O regimento ele não substitui a lei. Ele rege a lei, é só isso. Então vocês têm que
se atentar ao que diz a lei. Aí você tem que pedir alteração da lei para o regimento, aí a lei tem que ser alterada. Tem que ser 4 e 4 no governo vai se dar para fazer civil. Porque não tem isso, não existe aqui agora no momento. Para a votação não tem isso. Eu estou dizendo que eu achava. Tá bom. Cada representante da segunda, Entendi. presidente, vice-secretário, conselheiro de aí vocês vão ter uma leitura desse aqui agora. Vamos lá com quem? Mas não tem Mas ela só dá para prática. Então, não está falando disso. Vamos lá, pessoal. Aqui com o apoio da doutora Paula, na parte do apoio administrativo, acabando a solicitação das meninas, ela fica da seguinte forma. Artigo 15º. O Conselho contará com apoio administrativo, técnico e cultural na casa dos conselhos. Sendo a ressalva dele, o apoio ao Poder Executivo ocorrerá conforme a organização administrativa municipal, com a presença de um representante do CNIDPD, alteração acatada das meninas. Em 2, serão asseguradas condições mínimas de funcionamento, com espaço físico, apoio técnico, recursos necessários, e o crédito de suporte deverá respeitar a autonomia do Conselho e suas deliberações. Então, o regimento aprovado. Peraí, só colocar essa questão de tirar as pessoas. Não, não pode mais. A lei, não, está na lei, mas o regimento tem que cumprir 3 e 5. Porque nós estamos criando o regimento. Mas lá no regimento interno, se você olhar o regimento interno, Então, eu acho que 3 está e sendo 5. aprovado. Está sendo aprovado, mas já está no regimento, é 3 e 5. Não, então, em caso de vacância, a pessoa não trabalha mais de exploração ou foi exonerada, seja substituída por retirada. A gente já faz a portaria realmente. Não, mas está todos os conselhos, a gente está tendo problema, está sendo mudando a portaria de tudo. Nós estamos de olho. Essa já foi mudada, essa portaria? Essa portaria já. Então, por que o Marcelo ainda está aqui no Porque ainda não saiu a portaria. Foi feita a portaria, mas ainda não está portariado, entendeu? Não foi publicado. Por exemplo, o Otávio Mosca, ele ainda não saiu a nomeação dele, a publicação dele. É o secretário anterior, que não está vindo. Então, mas aí você já pega a substituição com base no criativo. Ué, a gente pega aqui do próprio conselho. Não, Essa lei que está. do que? A substituição do diário, mas ele está criando uma lei. Nós não criamos para criar a lei. Nós temos que seguir a lei de criação do conselho. Não, a lei de criação do conselho. Existe. E outra coisa, mas houve uma comissão que participou, que discutiu, aquela coisa toda. A Alvina fez parte da comissão, acho que a Débora também, né, Débora? Então, a parte, não, a Sônia. Então já foi discutido entre eles, tipo assim, né? Então a gente não pode validar, já foi discutido para resolver aqui. Teve reuniões aqui, então Entendeu? você lembra que isso era feito também, depois eu cobrava, aí ficou mandando se a gente funciona no e-mail, a gente Então, mas a substituição Mas não não existe. A mas substituição imediata, mas não existe porque não existe nada. Só um minuto, mas não fala aí que 3 faltas até hoje você está fazendo. Você entendeu? É isso que eu estou tentando entender. Porque a gente não conhece. Então, mas é isso. 3 faltas já pede substituição. Então, tem que esperar 3 se a pessoa for fazer. Não, mas tem mais 3 na lei, 3 Já estão fazendo o rendimento. Então. Eles estão fazendo regimento. Desculpa. Você não pode se manifestar. Você é convidada. Você é convidada, mas você não pode se meter no Nossa, dele. esse sentido não consigo. Não, eu sei, Pode, pode.
Então, mas aí, então, vamos lá. O que você chega assim, o seu questionamento em relação. A pessoa foi. Então, vamos lá. Mas assim, não. Por que não acrescentar para dar mais agilidade à substituição, mesmo porque você não tem que colocar lá, se pediram a substituição imediata de acordo com o regimento interno, porque você não tem isso na lei. É uma fundamentação para você. É porque assim, a mesma pessoas aqui que nunca apareceram. Então, gente, mas vamos lá. Vamos lá. Igual, eu entendo, só que assim, quem vai resolver isso são eles. Essa é uma sugestão que vocês estão dando. Aí, o que acontece? A partir do momento que a pessoa é exonerada, ela já sai de tudo. Então, Não existe isso. O problema vai ser como em relação às portarias. Isso ali não depende de nós, isso é do gabinete. Se vai demorar para tirar ele da portaria, ele não vai fazer mais parte, porque ele não faz mais parte do governo. Só que eu não tenho como fazer isso, de como que vocês vão mais determinado. Então, mas a celeridade não depende de nós. Então, mas mesmo assim também, a nossa situação apresentada não impede que o conselho siga funcionando e cobrando. Exatamente. Os conselheiros. Vocês vão deliberar. Não, aí vocês deliberam de acordo com o que não consta no regimento. Isso daí já vai constar no Já consta mesmo aqui, ó. Os casos omissos, vocês resolvem do jeito que o plenário resolveu. Então, esses daqui que nunca compareceram já tem que. Não, eles não estão mais, tipo assim, vai ser publicado, Alvina, como fala, no diário, a nova portaria do Diário Oficial. Não foi, tá antigo, entendeu? Aí sabe, aquele processo todo, né? Mas aqui, gente, essa portaria é Essa portaria do dia 24 de março. O que está sendo pedido é o seguinte, para que quando sair, avisar, pelo menos a Casa do Conselho, que mudou isso. Para nós estarmos cientes que a tal pessoa não está mais. Normalmente, quando o pessoal beneficia, não quer, eles enviam, eu falo com a gente, enviam a carta para vocês, depois vocês avisam a gente. É assim que está fazendo todos os conselhos. Porque um monte de gente está saindo, não quer continuar no turismo ou no esporte. Mas aqui, ó, isso aqui, ó, é do dia 26 de. Essa portaria é do dia 1º de abril, né? O dia da gente, né? Mas é do 1º de abril. Já era para ter usado essas pessoas. Essa saiu foi anterior, essa portaria era anterior. Foi a última. Foi publicada agora. Então, gente, ó, com relação a essa aprovação que já foi feita, né, que vai ficar repetindo toda hora, já foi feita, o próprio conselho depois, novos conselheiros, o próprio conselho depois, pode estar cobrando isso fora. Eu acho que tipo assim, eles estão saindo um pouquinho do foco do que é a aprovação. Já foi aprovado, a verdade já foi. Já houve, então, já houve alteração. E o resto é no caso omisso que é discutido no próprio conselho dos conselheiros, beleza? Eu acho que assim melhor, senão a gente vai ficar. Entenderam? Eu acho que já está solucionado, já foi aprovado. Então, caso omisso, esse caso omisso. A gente leva o conselho que vai se tratar disso daí. O conselho que vai se reportar isso daí, tá bom? Eu acho bem melhor, né? É a forma mais patinando. Isso. 6 meses aí, gente. Ninguém fez nada ainda. Isso aí é a forma mais completa de Eu faço organizar. Algum deficiente me convida, eu vou ajudar. Eu me digo, é aprovado. Eu estou fazendo lá, gente, como vocês secretário. Não dá, conversar. Você quer falar? Eu acho que é muito trabalho. Estou aqui também celular. Então, mesmo foi aprovado, vai ser dado sequência para a comissão, tá? Comissão de Educação. Nessa reunião a gente ficou de formalizar, né? Você como coordenadora, então colocar isso. Você é coordenadora? Tem que ser coordenador pelo menos de algumas coisas. Então, em casa só sou eu. Coordenador de Ah, você tem que botar alguém.
vai mandar aqui. Pode deixar. Quem mais aceita que Comissão de Educação. Vai dar. Inclusão da Ouvir a gestão. Eu acho que não. Cadê você vai estar todas. Não. Olha primeiro. Você é participativo, Vieira. Eu acho que não, gente. Você Já vou disse. pegar a gente na pai. Como faz sentido na pai? Ô, Márcia. A Salminha Débora, a Mônica, e aí vai incomodar. Porque o orçamento Ô, Débora, você assumiu o lugar do Marcelo? Isso. Inclusão da Ariel. Foi agora. Peraí, eu vou pegar mais. E aí, boa força. Exatamente. Eu quero de saúde. lá, faz o painel, cá, apresenta aqui, cara. Eu não sei se mas a senhora está complementando, você não complementa, né? Lá. Acho que depois representante. Não, mas só pode ter um Mas aqui é uma representante da classe da sociedade civil. Aqui não. Não. Mas fala normal. Renata, Não, é a Renata. Documento jurídico certo, você, reunião com o gabinete, vai discutindo, vai fazer o fechamento e colocar no orçamento. É assim que é o regular. Às vezes eles têm essa de ideia. Você está diretamente lá. Pode fazer diretamente. Pode ser Sérgio para mandar, para falar com a Dona Maria Marta, a gente está para falar com a Dona Maria Pessoal, na sequência da aula, teria acabado de ser o cargo de secretário. Como no caso da Andréia, ela é uma suplente, ela não é titular da cadeira dela. E nós estamos somente com os dois do Poder Público. Novamente, eu estou colocando em ata e vamos jogar para a próxima reunião a decisão do cargo de segundo secretário. Tá? Então, ainda permanece em vacância. Tá? Não pode ser, se botar agora? Porém, ela é suplente.
Mas não tem titular, Ele também vota. 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 Ele tem direito ao voto, não voto. Senão Então, quando ela tem direito a voto. senão não faz sentido. Então quem assume o cargo de subsecretário? Por que não, Andréia? Eu até voto. Eu também voto. Não, mas na vacância, não vou entrar no voto da vacância. Olha, deixa eu já falar aqui, ó. Como a nossa maior discussão, né, tal, tem muitos debates com relação à diretora, só pode assumir a diretora quem são os titulares. O suplente, tipo assim, é só assume nas reuniões normais, pode votar. Hoje você tem direito a voz e voto, como eu também tenho direito a voz e voto, entendeu? Agora, para assumir, tem que ser titular. Não, mas eu não posso Não, é depois, é só para esclarecer, porque começou, entendeu? Então tem que ser ou eu ou a Débora? Não. Não, eu sou na próxima. Eu quero. Não, Marina, ficou assim acordado, e toda reunião, como ficou em vacância, a diretora, toda reunião seria sempre falado, né, anunciado, que vamos colocar que estamos precisando do segundo secretário, entendeu? Só que só pode ser, tem que ser poder público, porque não, sociedade civil é o Dário, e ele é titular, certo? Agora falta o poder público, para assumir, tem que ser titular, entendeu? Aí então nós vamos deixar Nomeado pela prefeitura. a secretaria não vê, aí ele decide aqui como ele também, foi colocar para ele, decidiria tal. Então, aí gente, vamos trazer aqui, gente. Então, ele decidiu que ele se apresentou que queria ficar, então ele assumiu, né, o primeiro secretário. O segundo secretário tem que ser do poder público, não, ele pegou a vice-presidência do poder público, porque o primeiro secretário é o Dário, que representa a nossa sociedade civil. E Entendeu? agora tem que ter um poder público. E se ele vai? Porque ele é suplente, ela não entendeu? Vamos seguir, espero terminar o votação e segue em vacância o cargo de subsecretário da próxima reunião. Ninguém que possa ser Seguindo a pauta, gente, a nossa pauta, a gente vai abrir agora o quinto ponto, que é a acessibilidade das passarelas administradas pela CNL. A Comissão de Mobilidade andou se reunindo, levantando aí documentações, provas, né, fotográficas, então agora é o momento da gente estar discutindo isso para a comissão continuar o trabalho. Você deixa só eu entrar. Eu quero deixar claro o seguinte. Eu não acredito que a empresa do Estado, que está trabalhando para o Estado, iria fazer uma passarela sem acessibilidade, que ele estaria sendo incompetente e cairia processo sobre ele. Então, eu acho que isso daí vai se fazer. Mas já está explicado, vai ter passarela e ponto. Eu conversei com a minha semana passada. Vamos prestar atenção aqui, gente. Eu fui fazer um atendimento de uma pessoa que estava embaixo da passarela que conseguiu devolver a mão. E aí eu perguntei para ele, né, o que estava acontecendo. E aí ele explicou o seguinte, que essas rampas estão sendo derrubadas para que possam ser refeitas. Por quê? Foi feita a medição e a rampa que tinha anteriormente não tinha o declínio correto para cadeirante. Então, forçava o cadeirante na subida. E a descida também ficava muito, o declínio era muito grande. Então, o que eles vão fazer? Eles vão fazer a rampa maior e com menos isso, para que seja propício para o cadeirante. Exatamente. Vai ter, porém, vai ser. E aí, nesses meses, vai ficar sempre. A casa saindo lá, a gente tem que dar pulsar. Isso é Mas todo lugar, o trem, por exemplo, quando o trem para, tem reforma ou obra, eles colocam no ônibus. Mas eu não Ou sabia. as passarelas muito estreitas em São Paulo, quando São Paulo tem muito recurso para o lugar não tem. Coloca um elevador móvel. Mas não é nem comprar água. Então, a gente precisa ver que a empresa é visionária, né? Tudo bem, ó. Eu respeito a fala de todos, só que é assim, eu estou como coordenadora dessa
passa, né, da acessibilidade, mobilidade, né, e da transporte também. Eu vou fazer a minha fala, né, só para você entender. Eu passei a folha rodando, mas eu vou enviar depois daqui da nossa reunião para cada um, né. O que acontece? Eu fiz um roteirinho aqui, né, que eu vou ler para mim não me perder. O que acontece, né? No caso, eu vou fazer a apresentação bem objetiva, né, com relação. O que acontece? Foram registradas denúncias relacionadas à acessibilidade e mobilidade reduzida, todos os protocolos formalizados, né, nos seus órgãos competentes. A análise foi feita com base na legislação vigente, as normas técnicas e direitos constitucional de ir e vir, e os fatos apontam necessidade de adequação e acompanhamento, certo? O que acontece? Esses encaminhamentos são feitos com base na lei. Eu também liguei lá, né, na própria concessionária, eles também falaram a mesma coisa, só que o conselho ele precisa garantir o quê? Ele precisa garantir o acompanhamento do começo ao fim, ao término dessas obras. Né? Eles não têm que garantir a acessibilidade só quando eles terminarem as obras, a obra pronta. Eles têm que garantir desde o início até o fim. Eu não posso, tipo assim, só porque a passarela é aqui, vamos ficar no quilômetro aqui, aí eu vou ter que dar 1 quilômetro na próxima passarela, eu sendo cadeirante, para poder subir a outra rampa. Então, não, peraí, eu conversei com um técnico. Então, eu tenho que garantir do princípio ao fim. Esse é um direito que o conselho ele pode estar cobrando, entendeu? E cobrando oficialmente. Eu estou oficializando, estou fazendo um mandato a todos, né? E vou levar, eu estou trazendo aqui um encaminhamento, que é o relatório. O relatório apresenta as medidas objetivas para a correção de irregularidades e propõe o acompanhamento deste conselho, por este conselho, né? O fechamento, assim, com forte intuição, não se trata apenas do registro, mas do posicionamento técnico, encaminho a ciência da deliberação, conforme as competências desse conselho. O que acontece? Aqui nós só temos, convocando, assim, a nível da comissão, que foi tratado em reunião, que foi falado, aqui nós temos provas, né? Foi registrado tanto no EOV, foi registrado no TSE, foi registrado na própria companhia, e todos têm um protocolo. Foi inserido fotos, vídeos, entendeu? Só não inseriu o áudio, mas tem tudo lá, eles já receberam. Então, aqui só cabe ao conselho, só vai ter o quê? Um reforço. Tanto é que quando eu falei com eles ontem, quando eu liguei para falar com eles ontem, eu perguntei para eles se eles poderiam participar da reunião. Né? Eu convidei eles enquanto cidadão. Então, quer dizer, aqui agora o documento é formal. Nós só vamos, tipo assim, eu estou pedindo só para que o conselho acompanhe todo o trâmite, até o término. Porque todos vocês estão vendo aí nas redes sociais, várias publicações, várias irregularidades. Eu comentei, a Alvina comentou, Débora comentou, várias pessoas comentaram. Todo mundo está se sentindo, tipo assim, o seu direito é invalidado, violado. Entendeu? Então, o conselho Não, eu estou falando. Não, eu fiz publicação sua lá. Eu estou falando no geral. O que acontece? Quando nós fizemos comentário, outras pessoas também. A pessoa denunciaram fazendo foto, fazendo vídeo, está na rede social. Entendeu? Então, e foi registrado. Então, quer dizer, aqui eu não estou falando de boca, aqui tem aqui, ó. No TSE tem um protocolo, está aqui um protocolo, eu vou enviar para todos vocês. Então, aqui está documentado, não está falado de boca. É documentado. O conselho aqui só cabe ao conselho, tipo assim, reforçar, né? Tipo assim, fazer oficialmente. É só isso. Ninguém está punindo ninguém, nós não vamos entrar para punir ninguém, porque nós não somos juízes, né? Nós vamos entrar para acompanhar, está acompanhando. Aí eles nós podemos chamar eles para uma reunião, conversar, tá direitinho. Vamos supor, a Alvina quer participar lá, não, eu vou com vocês lá, vamos fazer a vistoria da passarela tal, a Débora vai na passarela tal, entendeu? A gente conversa, então isso aqui é só um documento para que possa ser oficializado a participação do conselho, que é um direito nosso, enquanto conselheiro de Constituição, a participar dessas obras que estão sendo feitas na nossa cidade. Porque depois de pronta, não tem o que fazer mais. Você vai reclamar o quê? Depois de construída? Então, nós estamos, tipo assim, isso aqui é uma precaução, gente, documentada. Porque uma coisa falada de boca, só me fechar, uma coisa falada de boca, fica ao léu. E aqui está documentado a nossa participação. Então, eu peço encarecidamente, tipo assim, para aprovação, para nós estarmos juntos com eles, participando, não punindo ninguém. Entendeu? É só participação mesmo, não é? Tudo bem? É só isso. Então, eu abacalhava, primeiro a Débora e depois a Alvina. Então, gente, eu não sei bem
usar só os meus 3 minutos mesmo. Ó, é assim. Inclusive, no município não está havendo respeito por nós deficientes. Por quê? As vagas não foram mudadas, ponto de ônibus que eu reclamei, que não passa o cadeirante ali na calçada. Todas aquelas coisas que eu venho reclamando já desde da primeira reunião, o município ainda não acatou também. Então, eu quero deixar também isso daí registrado para que o município também, que vergonha na cara, você bem curta e grossa, resolva o problema das vagas. Resolva o problema das vagas. Eu já falei, vou dar para os 3 minutos, pode mandar eu falei da vaga do educatório, entre outras vagas. Já falei, inclusive o Argeu estava aqui, repassamos para ele, só que no conselho nós estamos gritando ao porque ninguém está ouvindo o conselho. Então eu quero deixar claro, se caso não resolver esses problemas das vagas aí, deixando claro que eu irei, se vocês quiserem junto comigo, vamos. Se vocês não forem, eu irei como pessoa deficiente, fazer uma denúncia para o Ministério Público. Se você não respeita o deficiente, o idoso, você não respeita mais ninguém. Sim, Sofia, vocês têm que fazer um ofício para a prefeitura requerendo as vagas. Ele só vai dar recebimento se chegar ao ofício. Exatamente. Na verdade, isso tudo, essa é a função do conselho: fiscalizar, deliberar e encaminhar. Não adianta vocês falarem aqui e não encaminhar. O que eu já tinha sugerido para vocês, trazerem eles aqui, vocês cobrarem, vocês mostrarem quais foram. Mas ele já veio aqui. Não, o Paulinho veio. Não, mas o Argeu. Não, mas o Paulinho. Então, tudo bem, mas você tem que trazer, você tem que ser. Não, é da pasta, mas não é o gestor, entendeu? Existe um gestor. Para isso que existe o gestor, porque senão ele não colocaria lá. Então, a nossa sugestão já tinha colocado para vocês. Não, mas não é convidar, é intimar. Então, vocês já colocarem no papel. Não é convidar, gente. Vamos lá. Vocês aqui estão como conselheiros, então vocês fiscalizam o serviço. Vocês não são o serviço, mas vocês fiscalizam o serviço. Então, qual é o papel de vocês? Cobrar. Cobrar desse jeito que vocês estão cobrando, não. É formalizar. É colocar e intimar, é mandar o papel, porque ele precisa devolver para vocês. Existe o tempo, o prazo de 15 dias. Então, vocês coloquem tudo que vocês têm, isso daí, a comissão de vocês não têm tudo isso dentro de um parecer? Traz o parecer, manda para eles vão trazer, vão devolver isso tudo no papel. Não fez, aí você pode encaminhar para o Ministério Público. Não adianta você toda hora ficar falando, eu como pessoa, não. Você é conselheira, o conselho tem poder. Então vocês têm que fazer isso tudo. Dá na hora de vocês se colocarem, como vocês estão acabando de dizer. Faz 6 meses que o conselho não anda. Não anda porque vocês têm que fazer o que é correto. Então façam isso daí, já se reúne na comissão, já faz, porque vocês não precisam esperar a reunião mensal. A comissão é para isso. Vocês se reúnem a qualquer momento, já faz, já encaminha com a. Exatamente, com a assinatura da presidente e aí E aí, na próxima reunião, é a convocação para ele estar aqui. Aí ele vai dar as explicações que não são. Pode ser feito mais extraordinário, a gente está fugindo um pouquinho. Essa aprovação desse documento, aí a gente entra nesse outro documento, porque eu fiz uma lista de todos os bairros, todos os prédios públicos, e encaminhei o argumento para quem? Que aí a gente ia dividir o serviço. Porque sem esse diagnóstico, essa apresentação, não tem como chamar o secretário aqui, que é o ordenador de despesa, que é o que vai ter que colocar no orçamento, para informar essas situações. Não, eu quero dizer o seguinte, eu não estou, porque eu disse que foi contra o trabalho da Flor, porque eu deliberei com ela ontem. Porque eu falei a mesma coisa que eu falei aqui, eu falei para ela, eu sou a favor. O que a menina está dizendo é o seguinte, quem não está fazendo não é a prefeitura, quem não está fazendo é o conselho. Então, eu quero saber quem é que faz os ofícios, porque foi pedido ofício para a saúde, não apareceu. Então, que secretário? Agora é o nada, mas se antes do não tinha. Então, mas foi pedido. Foi pedido. Gente, eu tenho pedido isso na primeira reunião. Gente, não, a gente vai Você pode pegar.
o que eu estou dizendo é o seguinte, que daqui para frente tem que cobrar mesmo, porque senão não tem necessidade de eu sair da minha casa uma vez por mês e vir aqui para gravar aí no computador, os bonitos achar que está sendo feito e não está sendo feito nada. E a gente é cobrado. E não está sendo feito nada. Então, de papinho, o conselho não vive. Então, aí quando eu abro a boca para falar, eu sou grossa, eu sou mal criada, eu falo demais. Não, o que eu estou falando aqui, eu não uso palavra bonita. Mas eu uso, vamos fazer, não precisa de mais nada. Eu preciso explicar que eu fiz pedagogia, que eu fiz psicologia, que eu fiz direito? Não. Eu vou falar como cadeirante. Para mim, está um saco na minha cidade. E nós temos necessidade. Um monte. Então, não adianta fazer discurso bonito e não sair daqui. Se for para continuar do jeito que está, eu acho que não tem necessidade de nós estarmos aqui também. Perdendo tempo. Mas agora a gente tem Então, secretário. eu estou falando, então daqui para frente nós vamos cobrar. Mas eu acho que não é só o secretário que a gente tem que cobrar. Não, a gente E cobra o secretário. Exato, você vai pegar por lá fazendo a sua comissão, você pode levantar a sua Não, isso eu não vou comissão. fazer. Isso Essa comissão é A você. próxima que é é para se cobrar. Peraí, então vamos lá. Então, só deixa eu te falar como foi Eu penso que cada comissão que foi formada aqui, ela tem que perguntar as questões que acontecem para serem trazidas para e ali o secretário oficia, a presidente faz a anuência e a gente manda profissionais competentes. Essa discussão aqui é desnecessária. Já tem comissões formadas desde o princípio da nossa formação de conselho e nós não estamos usando os atributos necessários para informar a gente, entre aquelas pessoas que pegaram aquela pauta, aquela situação de enquanto. É quando nós formamos o conselho, nós formamos nas comissões. Sim. Nós temos que reclamar nas comissões, formalizar nas comissões, mandar para a presidente, ela faz a audiência, e a gente se representa ao conselho colegiado. Ações individuais não cabem. Não tem essa, ninguém faz, então eu faço. Não, é colegiado. Mas o colegiado não funciona. Se for oficial, tem que fazer. dá um pouquinho, Não, deixa eu falar. É assim, como colegiado, a força nossa da união. A gente não faz nada sozinho. Ações feitas individual de assistência é assistencialista. Nós temos que falar de assistência mesmo. E a assistência é feita, assim, esteja, de certa maneira, respaldada pelo ofício que sai daqui, que vai fazer a representação lá. Se a gente quer fazer a coisa, vai ser, senão o conselho não vai sair disso mesmo. Vai ficar patinando a vida inteira, uma discussão desnecessária, a gente mexe com, sai de casa, larga as coisas para vir para cá, para chegar a lugar nenhum. Nada morre na praia. Vamos começar novamente da maneira certa? Sim. As comissões trazem a questão, o secretário redige o ofício, a anuência da presidente, canais competentes, fechou. É isso. Então, aqui temos o nosso relatório, aí foi exposto, da questão da acessibilidade, pela Comissão da Acessibilidade, preciso da aprovação para ele poder dar sequência via secretariado. Não, não quero falar. Eu já dando tchau. A comissão da acessibilidade, por exemplo, lembra que teve uma falei sobre a questão até deu um problema aqui, mas vamos pensar. No município, as vias não são acessíveis. Quando tem, por exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui na Marina, mas não é porque é o centro, pode ser periferia em qualquer lugar. Os carros, os cadeirantes, as pessoas que têm deficiência têm que passar pela via, seja de cadeira de rodas, seja de bengala, seja como for, ele tem que passar. Eu vou citar a Linda Marina novamente, que tem carros de um lado do outro, e entre elas passa um ônibus. E as calçadas são todas irregulares, estreitas. Há calçadas que o poste está assim, não passa nem um peso por trás do poste. E nós temos que oficiar para que um lado da via fique livre de carros, estacionando só do outro lado, para que as pessoas tenham alternativa de se tocar pela rodovia mesmo sem o risco do atropelamento. As pessoas não têm que disputar espaço com carros, porque nós somos mais vulneráveis. Então temos que ver essa situação. É grave, gente.
Eu já cansei de ver cadeirante parar, esperar. Um cego, por exemplo, como que ele vai saber? Tem carro de um lado, carro do outro, às vezes é ponto cego. Conforme a altura do carro, é ponto cego para sair dado para pegar a rodovia. E nesse ponto cego pode acontecer o atropelamento, e isso é competência nossa. A Comissão de Acessibilidade tem que fazer um documento desse sentido e encaminhar para o presidente para que ela possa mandar esse ofício para os canais competentes para mudar isso. Eu acho importante. Deixa eu só fazer uma pergunta. Todas as atas, uma pergunta, ela já terminou, é outra coisa que eu falo. Todas as atas, nós temos acesso, tem como mandar para a gente? Eu queria todas as atas, todas as reuniões que já tiveram para poder ler tudo que foi pedido, para começar a fazer a cobrança. Mas as atas estão todas na página da Casa das Conselhos, de todos os conselhos. Você tá bom? Mas não é, eu estou pedindo para a Renata, porque ela manda para as direto, porque às vezes eu não vejo. Tem dia que eu estou chegando melhor, eu consigo, tem dia que eu estou chegando pouco. E eu tenho leitor em casa. Em casa não, no celular, em casa eu tenho faltado. A reunião que eu vim, a gente estava discutindo isso antes de intimar, a gente falou, vamos fazer uma lista, né? Até a senhora propôs que fosse fazer o ajudador, e aí eu fiz uma lista de todos os prédios públicos que tem no bairro. E aí cada um pegaria um bairro, né? E faria esse mapeamento de imagem e textual, né? Mas vocês aí que são cadeirantes, tem mais informações, né? Pois é, então aí vai ser pouco. Então, por isso, a senhora faria um áudio e uma foto. Então, mas uma e foto aí, eu vou ter que pedir desse para bairro, as pessoas tirarem, né? Porque eu não consigo. Desculpa, é verdade. É isso que eu estou tentando. Precisaria ter uma pessoa que pudesse ir com ela no agedor, né? Porque a senhora não consegue tirar foto porque não consegue enxergar. Mas para a gente poder fazer um relatório conjunto e aí sim encaminhar para o secretário de segurança, que é o ordenador de despesa, para que ele faça o planejamento, para colocar no planejamento do município para arrumar. Porque aí ele não tem como assim, uma reunião falar, vou fazer. Então, mas isso daí não é a comissão? Mas como a cidade, isso é a comissão, mas como a cidade, infelizmente, está totalmente destruída nessa parte, então eu separei com ela os prédios, eu já fiz tudo mais, já filmei, já mandei para ele. Não é a coisa que você manda, não, você já fez já mandar, como já tem esse relatório que a Alvina fez, você pode trazer. Ela tem, né? Com todos os bairros. Essa dificuldade. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa. Você sabe, ela pediu, não, dá para colocar, porque ela vai sair. Tá, vamos colocar em votação, então, o documento de acessibilidade, para o secretário poder seguir com a oficialização dele. Então, está registrado, tá, em ata. Vou dar sequência do dado, tá bom? Licença, gente, eu acabei de entender essa relação. E ela da Rede Frio, e ela veio com uma proposta que a Rede Frio está disponibilizando 100 vagas para os deficientes trabalhar na Rede Frio. Saiu do planeta que Tem uma situação, nós precisamos mesmo, porque eu mandei o da pai para lá e disseram que não tem idade. Eles não estão pela deficiência, idade cronológica. Se for exigir idade cronológica, nem todo mundo tem. chegou e não existe, não deixa de ser 100 vagas. Pois é, 100 vagas, mas assim, não tinha, o rapaz foi, tinha passado, porque foi Talvez foi eu querendo falar com eles e o agora Matheus foi deputado, o Matheus é bom. talvez na federação esteja anterior. Agora acho que revisaram e acabaram de protocolar que 100 vagas, tá? Obrigada. Vou passar para o dado, gente, do secretário, mas está aqui registrado. Registrado e vai para a comissão de trabalho, né? Trabalho também. É a Alvina. É a Alvina. Ó, não é aprovado. Tá. Você quer já ficar com esse documento? Que eu passo para ele? Não, Porque você da comissão de trabalho, você vai voltar para vocês. Pessoal, Obrigada. Que você já fez a minha pergunta. Eu acho interessante
É o praxe. Porém, por exemplo, aqui no conselho se tem já a queixa, né? Já existem fotos, já existem. Pode-se reunir a comissão, já falar sobre o assunto e pedir para que o Dário oficia. Deve. E aí, quando a comissão se reúne, Independente da se sua já variabilidade, tem ou ele ou o presidente, o coordenador da comissão, olha, a gente se reuniu, apresentando tal questão, pode colocar em pauta, porque geralmente já estamos formalizando a pauta, porque a gente já fez algo. Perfeito. Porque assim, Fran, o que você faz é maravilhoso, maravilhoso. Só que assim, por exemplo, eu sou mulher Renata, nossa vida é uma loucura, né? Nossa, a sua também é uma loucura. Então, para nós não temos tempo para fazer isso. Eu, humildemente, eu peço para que se alguém possa fazer isso para mim, eu vou agradecer. Eu vou trazer as demandas. Se alguém... Gente, eu estou aqui, cheio de problema aqui para resolver. Então, eu não tenho tempo. O horário que você colocou, 3 horas da tarde, para mim, gente, eu também não consigo. Agora, deixa eu Só fazer fazer uma Não, eu vou entrar onde você quer. Eu quero só uma abertura. O horário foi ela que estabeleceu. Mas, que a reunião Vocês? foi às 3 horas. Mas vocês não conversaram? Não, porque ela não sei como mudar o horário. Não. Peraí, eu não vou me explicar, eu só vou falar, vamos colocar tecnicamente falando. O que aconteceu? Eu coloquei no grupo, eu coloquei no grupo, que eu ia criar um grupo grande, que é o grupo do conselho, né? Eu coloquei no grupo que haveria reunião, e eu convoquei essa reunião e coloquei que eu ia criar um grupo no WhatsApp, que é da comissão, que não tem nada a ver com o conselho, beleza? Primeiro passo. Nos dois eu postei no horário que eu tinha. Por quê? Eu só tinha esse horário, eu não justifiquei muito, por quê? Porque eu estava com 2 audiências. Eu tinha participado da audiência de manhã, né, via online, e ia participar outras 4 horas da tarde, e essa das 4 horas da tarde, ela até foi até 5h30. Então não tinha horário, eu não vou poder fazer depois, eu não ia poder fazer depois das 6, porque eu tinha que fazer a ata de conclusão, para depois enviar para elas, que eu não conseguia enviar, mesmo se eu não conseguia enviar, e enviei no dia seguinte. Mas tudo foi, teve um feriado, quando eu convoquei a reunião, foi antes do feriado, né? Aí tanto é que a Alvina foi mais ou menos, foi um dia antes que ela convocou, que ela não poderia participar da reunião, eu falei tudo bem, mas eu não tinha como não seguir a reunião, entendeu? Porque eu precisava fazer esse documento para aprovação de hoje, porque é uma coisa que está se estendendo, é uma coisa para ontem, as passarelas já estão sendo derrubadas, ela acaba de finalizar em outubro. Então, se prorrogar para o mês que vem, outro mês, aí como é que vai ficar? Então, nós temos que acompanhar do começo ao fim, gente. Entendeu? Por isso que eu tive pressa de fazer a reunião. Nas próximas reuniões, eu posso até prometer em abrir espaço para o horário, mas eu não tinha. Eu estava com um problema e eu participei de 2 audiências públicas via online. E essa reunião, não, é certo, porque também não é certo ficar atendendo todo mundo 11 horas, meia-noite, 10 horas da noite, 7 horas, 8 horas da noite. Então, eu quero assim, se é entendo como se fosse um trabalho. Eu também não posso estar no trabalho. Porque mesmo que eu não trabalho fora, mas eu tenho esse trabalho dentro de casa, gente. Eu acho que tem que ser respeitado. Entendeu? Então, mas Alvina, essa foi a primeira reunião, eu tinha audiência, a Alvina era para ontem. Entendeu? Agora, nas próximas reuniões, eu não tive nem tempo de explicar, eu tava minha cabeça a mil com um monte de coisa. Eu tinha 2 audiências públicas, eu acabei de falar. Então, peraí, concluindo. Então, essa foi assim. As próximas, eu vou falar que eu vou mandar, vou disponibilizar as datas e a gente conversa. A comissão conversa, beleza? Eu me proponho a fazer isso. Tá, vamos seguir com a reunião. Não, já está finalizando. Deixa a disputa depois, discuta no WhatsApp. Não, já está finalizando. Não, no WhatsApp não vai Não, tá bem. Eu falo para você. Vamos lá, olha só. Ó, esse também depois de você. 3 minutos só de concluir. Márcia, deixa eu sair um pouco. Mas eu não terminei. Deixa eu concluir aqui. Márcia, não tem nem fome, meu amor, então deixa eu concluir. Você tem fome? Deixa eu falar para você, Fran. Você tem todos os seus problemas, eu respeito perfeitamente. Assim como eu comecei a respeitar a presidente, porque quando eu vi a vida dela, aqui, aquilo ali, eu falei, não, eu tenho que recuar, porque eu sei os problemas que ela tem para resolver. Eu tenho meu emprego. Então, assim, eu cuido de 2.500 servidores, cada um com um problema diferente. Então,
Então não adianta eu participar de uma reunião 3 horas da tarde e não prestar atenção na reunião. Saber o que eu vou falar. Então, assim, eu peço para você, encarecidamente, se puder fazer uma reunião após as 6, eu vou chegar na minha casa, eu vou ligar o meu celular e vou prestar atenção na reunião. Assim como nós respeitamos, que você falou assim, olha, gente, o horário das 3 para mim, participar da reunião na casa de vocês, é complicado por causa da minha que eu tenho que vir, sou cadeirante, assim, perfeito, a gente respeitou. Então eu peço a você, encarecidamente, eu não estou brigando, só que estou pedindo encarecidamente, porque assim, As próximas seriam um horário de todos os membros. exatamente. Eu acho que a André também é o mesmo caso, né? Não, tipo assim, peraí, eu concordei. Peraí. Dependendo da situação, que é bom. dependendo do dia, eu consigo fugir de ver. Agora, Não, mas- eu estando lá, eu não consigo. Então, o que acontece? Eu respeitei, tipo assim, o horário. Quando eu pedi a respeito do horário da coisa, não, não pedi, tipo assim, às 3 horas do dia. Eu falei, tipo assim, até às 5 horas da tarde eu posso estar na rua. Porque quando eu venho, agora ultimamente eu vindo de Uber, porque o meu carro deu pau e a madeira não estava fazendo rotação. Então, o que acontece? Eu vou no particular. O que acontece? Eu vindo de Uber, certo? Então, o meu horário até às 5, porque eu vou pela São Paulo, é perigoso, meu marido já foi assaltado ali. É só isso. Então, tipo assim, mas já foi definido nas outras reuniões. Não, estou falando a reunião do conselho, aqui é ordinária, já foi definido nas outras pautas. O horário das 10 horas da manhã, todo mundo concordou. Aquilo ali já foi, já é passado. Então, agora segue o protocolo. Não sei que tem alguma intercorrência, aí é pra, né? A questão é essa, já foi definido. Mas a presidente, Já a tá. gente estava discutindo isso agora, a presidente falou que... Então, mas já tinha sido acordado, né? Agora vai colocar em votação de novo? Por mim, tudo bem. Eu não posso, tipo assim, das 5 horas, eu não posso. Eu tenho mas entendeu? Agora, com relação da comissão, beleza, a gente sempre negocia lá dentro do grupo da comissão, tá bom? Essa daí é aquele negócio, eu tive urgência, entendeu? Eu tive urgência de resolver, de trazer Mas pra cá. agora você deveria ter falado, Alfina, olha, é que eu tenho urgência, eu tenho que fazer isso, senão... Alvina, eu tô com a cabeça muito cheia, eu tinha 2 audiências, Alvina. Entenda, não vem do meu lado também, entendeu? Você também tá corrida? Não, você também tá corrida, eu também tô corrida, eu respeito, todo mundo aqui, entendeu? As Só comissões isso. ficam acordadas para essas comissões. Exato. Eu e a Andréia, ela está no grupo do CNI. As comissões, por favor, gente, para vocês conseguirem reivindicar e realmente registrar isso. Eu estou sem computador, eu quero uma questão, porque acabou a bateria, acabou. É só comida de estrada. Fala, Márcia. Então, enquanto eu e meus pais, embora são meus mapear bem para Flávia, está pior. deixa eu falar, menino, não quer falar. Eu a gente perde muito tempo falando coisas que não são fáceis de resolver. É difícil a gente conseguir um horário que todo mundo vai conseguir. Se a gente ficar gritando um com o outro. Exato, porque quando decidiu as 10, não só tem calendário até o final do Não, ano. só uma pergunta. Uma pergunta aberta rapidinho. Se a reunião do conselho fosse 8 horas da noite e você queria participar, todo mundo participaria? Se fosse aqui é muito difícil, né? E eu tenho coisa depois de 5 horas para fazer, tanto pessoal como serviços particulares. Então, tá vendo como é difícil negociar? Mas das 3 às 5 E eu acho que isso pode ser resolvido no WhatsApp. Aqui a gente tem que resolver sobre as coisas que você Pertinentes. ajudaram a estar aqui, mas a gente resolver as coisas de para fazer um documento, para mandar, é para isso que serve. Não para a gente ficar batendo boca sobre questão de horário. Porque 10 horas pode ser que ela não sei quem, e 5 horas você que não dá para ajudar. E outra, mesmo porque existe a suplência para subir. Entendeu? Se você não puder vir, você pode colocar para fazer. E assim, não, você justificou, não, você justificou e você nomeou uma pessoa para ir. A questão é, o seu suplente entrou, mas você tem que comunicar. E eu acho que a preferência de horário Ai, gente, nós estamos falando o quê? Das reuniões? Fechamos tudo. No caso, teria que inverter, né? das pessoas que estarem presentes na reunião. Aqui. Bom, Não, eu entendi. Ô, gente, O que eu acho que a preferência sempre, a preferência vai ser sempre. E não foi de nós a mudança veio do executivo.
preferência, eu acredito, o correto é sempre o que o primeiro secretário e a presidente estejam com um horário mais favorável, porque sem os dois as coisas não andam. Então, por exemplo, infelizmente o Dário está aqui, mas seria melhor um horário que tivesse você e o Dário, porque as coisas só vão andar com esses dois aqui. Então, mas para isso eu fiz o suplente. Se ele não pode estar, eu estou no lugar dele. Mas, por exemplo, ela é suplente, ela está aqui no... Não, eu era titular, aí Então, eu entrei. e aí o titular não está, e a gente conseguiu andar porque o titular não está. Não, a gente não Quanto conseguiu àquele- andar, a gente não conseguiu andar porque não tem mais uma pessoa no governo Exato. que seja titular para ser o segundo secretário. Ele só faltou. Vamos lá, conclui. Então, aquela lista que foi feita, eu sei que a Alvina já fez um mapeamento, não um documento, né? Porque mesmo que ela acabou de falar aí que ela não entendeu. Então, como a demanda da cidade é grande, se a comissão puder abrir essa lista para que as pessoas que são conselheiras possam ir em cada bairro, separando, né? Bom, a gente vai ter uma reunião extraordinária E aí eu ponho, e aí, por favor, porque aí dá uma agilidade, porque nós temos um monte de prédio e espaços públicos para visitar. Eu tenho certeza que para a pessoa não dá. Podia abranger a todo mundo. vai se colocar na comissão e a gente Não está lista de Não, você envia para o conselho faz o que foi feito aqui agora, aquele documento que a Paula apresentou. Você envia para o conselho a sua solicitação, aí o Dário faz a lista e vocês é que vão separar, porque eu acho que a comissão tem que separar, não deveria separar, né? Então, Não, você mesmo assim, para ficar né, não estão trabalhando com a formalidade, então você envia para o conselho, o Dário recebe e envia para a comissão. Aí a gente começa a fazer as reuniões e tratar do assunto. Mas junto que esse aí é o assunto da pauta que a Alvina já trouxe há anos atrás, desde o começo que a Alvina falando isso aí. A verdade é essa, né, Alvina? Então pronto, então vamos fechar agora na nossa próxima reunião da comissão com relação a essa questão. E o convite para os responsáveis, né? Na próxima reunião. Tem Ótimo. serve para ele, caputinho, mandatário. E olha, de preferência, gente, vamos falar no áudio, porque para mim é muito difícil. Eu não consigo ler direito. Eu leio. Oi? Ah, você lembra? A gente fica até uma hora da manhã, às vezes, essa daqui, eu tratando de assunto, eu falo, minha filha. Então, deixa eu explicar. Ô, Débora, é porque assim, quando a reunião é feita, você pode pesquisar aí, quando a reunião é feita via WhatsApp, tipo assim, eu estou garantindo acessibilidade, nós, que está pagando Uber, estou pagando Uber, entendeu? Aquele negócio, eu estou garantindo nossa acessibilidade, estamos dentro da lei, entendeu? Eu tenho que fazer muitas coisas, pouca fala em áudio e muita coisa escrita, porque ele fica registrado, entendeu? E aí fica difícil para mim depois provar que foi falado aquilo dali. Não pode ser muito assim no áudio, entendeu? Aí a gente negocia. Você tem a opção também de transcrever o áudio. Então, mas aí aquele negócio são dificuldades e dificuldades. Aí eu tenho que aprender a me socializar, eu tenho que socializar, é aquela questão, né? E vamos trabalhar aí o que pode ser feito, mas eu preciso documentar. Até que eu faço uma letra bem grandona e tal, só que eu tenho que ficar puxando, arrumando, então não sei perfeito. Mediante então exposto, aprovadas as documentações de hoje, não tendo mais nenhum assunto a tratar, já entramos aí nos assuntos gerais, então eu vou encerrar a reunião para a Natália poder encerrar a gravação. Tá ok? Obrigada, Natália. Muito obrigada. Bom dia a todos, né?